Hoje eu vou jogar para frente, então, com você. Obrigada, Tainazinha. Vou jogar para frente com você e perguntar, né? O impacto dessa PEC, que já havia sido precificado, se a PEC não sair, o governo Lula optar pelo plano B, que está dado já há bastante tempo, que era uma medida provisória, com o precedente deixado por Jair Messias Bolsonaro. A gente contou até aqui no 360 que já quando o Bolsonaro pediu essa autorização para o TCU, um ministro escreveu, adendou um voto e colocou em votação. Então, tudo bem, fazendo para ele, a gente já deixa consignado que vale para o próximo. Porque se ele não está conseguindo fechar e negociar com o Congresso pelas vias normais, o próximo também não vai nem ter tempo de fazer. Então, as medidas que são inadiáveis vão ser autorizadas por crédito extraordinário. Aí teve apoio, faltou um votinho só, mas já uma sinalização de que tem um precedente. Bolsonaro foi autorizado a fazer e Lula também poderia. Se for por medida provisória, a reação do mercado pode se renovar e novamente de maneira negativa? Boa tarde, Dani, Nakagawa e quem nos assiste na CNN. Daniela, eu acho que o que o mercado reagiu mal e continuará reagindo, se for confirmado, é o tamanho da PEC. Né? Porque se faz contas, se vê qual vai ser a trajetória do déficit, da dívida pública, e isso acaba pressionando taxa de juros, dólar, bolsa, pelo impacto que isso tem na economia para os próximos anos. Então, eu acho que a principal preocupação é qual vai ser, ao final, o tamanho dessa licença para se gastar mais. Essa indefinição, é claro que ela é ruim, porque ela gera uma incerteza sobre a definição dessa expectativa. Uma licença específica, extraordinária, né, para se acomodar só o novo Bolsa Família, ela é de impacto menor, isoladamente, se for assim, do que a PEC. Então, pelo tamanho do impacto, eu não acho que o mercado vá ficar mais nervoso em relação a isso. O que vai definir se ele continuará achando ruim ou vai ficar mais tranquilo, e os indicadores econômicos, no final, não é o mercado, né, o que vai acontecer com o futuro da economia, é muito mais em relação à definição do tamanho dessa licença, do tamanho da PEC. Eu vou seguir com os dois aqui, mas, Nakagawa, é o seguinte, tá? Para vocês entenderem, acaba de chegar a informação, a hoje aqui é assim sempre, tá? Tudo junto, aconteceu, pá, tá no ar na hora. Olha, vai caminhando para o Supremo Tribunal Federal pavimentar uma solução política. Alexandre de Moraes vota neste momento para parcialmente autorizar o quê? A continuidade do orçamento secreto, mas trazendo todo o procedimento de transparência que é dado às emendas individuais, ou seja, quem indicou quanto, para onde e por quê. Levando-se em conta também a proporcionalidade entre maioria, minoria, bancadas de maioria e de minoria. As emendas, então, poderiam ser executadas se houvesse transparência. Na falta de transparência, ilegalidade. Nesse momento, então, são 3 votos no Supremo para alterar, mas manter o orçamento secreto e 1 da presidente do Supremo, Rosa Weber, para derrubar. Segue ali agora, por que eu dou destaque a esse voto, Naka? Porque é o voto de um ministro que circula muito com os colegas, mais do que os outros dois, o Nunes Marques e o Mendonça, porque são ministros mais novos, né, no sentido de recém-chegados ali à casa. Então, esses são ministros que estão juntos há pelo menos 5 anos, né, e que se conversam. Então, pode indicar um caminho aí. E a exceção é Rosa Weber, como a gente já disse para vocês, ela tem um apelido dentro do próprio Supremo. O gabinete dela é chamado de Coreia do Norte, porque ela é blindada, inclusive, dos próprios colegas. Então, isso pode explicar certo isolamento, se for. Mas, nesse momento, a gente tem 3 votos para manter, com alterações impondo-se transparência e orçamento secreto, e 1 para que ele seja anulado por completo. Naka, hoje é um dia de grande definição. Agora, se o Supremo der esse caminho, a vida do Congresso Nacional e da PEC para o Lula
melhora. Melhora e muito, porque para o mundo político passa a ter um cenário mais previsível sobre o que o Supremo acha do orçamento secreto e sem nenhum tipo de empecilho formal ou legal à gestão desses recursos, desses 20 bilhões de reais, o Congresso Nacional liberaria a pauta e continuaria o jogo, botaria as próximas cartas na mesa e aí provavelmente com o avanço da PEC da transição e provavelmente ali no Senado, pelo menos o movimento que a gente tem até agora, de tentar barrar a PEC, a mudança na lei das estatais. Agora, é interessante porque o Aod estava comentando sobre os valores e aí eu queria ouvir ele, se me permite, Dani, claro. Muito brevemente. Aod, te parece, se por acaso mudar a maneira com que esse dinheiro do Bolsa Família será autorizado, seja com uma PEC ou com uma MP, não importa muito ou importa menos o mecanismo legal, legislativo e muito mais o montante, exatamente? Exatamente isso, Nacra. Eu não tenho dúvida que a preocupação que se tem hoje é quanto que vai ser esse tamanho de licença a mais para se gastar, por quanto tempo vai ser permitido isso e com que regras, né? Então, assim, o Bolsa Família fica fora, todo ele, e indefinidamente, que mais e em que montante? As contas que se tem em relação às promessas, Bolsa Família, o auxílio para crianças até 6 anos, zeramento da fila do SUS, tudo isso, as contas que se tinham davam alguma coisa aí próxima de 70 bilhões, né? Talvez esticando 80, isso aí o mercado já tinha digerido, não tinha impactado curva de juros, a curva de juros continuava caindo até de 13,75 para 11,25 no final do próximo ano. A sacudida toda no mercado, a polvorosa foi quando esse número passou para 195, 200 bilhões, né, dependendo da conta. E esse formato que foi aprovado no Senado, de 145, mas com mais receitas extraordinárias de 23 bilhões, outros fundos, acaba chegando nesses 195, 200 bilhões. Então é isso que está assustando. Então a definição maior que se precisa ter é qual será o montante adicional de gastos do governo, e aí vai se fazer a conta do déficit, do crescimento da dívida pública, e aí se vai ter as expectativas mais estáveis definidas em relação à trajetória de juros, dólar, enfim. Deixa eu trazer aqui, olha, o ministro Alexandre de Moraes, eu acabo de me atentar, ele aponta um terceiro caminho, na verdade. Então você tem 2 a 1. Porque você tem ele apontando que o orçamento secreto acaba e passa a se dar a essa rubrica o mesmo tratamento que é dado à identificação das emendas individuais. Foi o que a gente falou aqui, mas é só que não é que você mantém a RP9 como com medidas de proporcionalidade tal e tal, mais brandas, como sugeridas pelos outros ministros. Você impõe a ela um sistema que já existe e que permite a identificação um a um dos destinatários, de quem está mandando e para onde vai, quem são os destinatários desses recursos. Aod, para fechar, né, esse dia hoje é um dia chave para a articulação do novo governo. Tem um monte de área que está ainda pendurada e esperando para ver se essa equação política se fecha. A sinalização que veio do Senado de não vai ter mexida na lei das estatais essa semana e se não tiver na próxima, não tem esse ano. Deu uma acalmada no mercado. O mercado pode encarar isso como o Lula dizendo, gente, vamos relaxar, todo mundo dá um passo atrás aqui, essa parada não é minha, eu não vou comprar essa briga para o Centrão, vocês também esperem aí um pouquinho, chega de jogar para baixo o valor das estatais. Eu acredito que sim, Daniela. A mexida que foi feita e da forma, principalmente, que foi feita na lei das estatais, pegou muito mal, né, em relação com os agentes econômicos no mercado, porque o país, no passado, já sofreu muito com má gestão das estatais, com desvio de recursos, e a lei que foi votada em 2016 colocou o país num padrão melhor, um padrão internacional de gestão das empresas estatais. Então, isso afetou muito e, de novo, né, veio logo depois de um momento grande que está se vivendo de preocupação sobre essa indefinição do quanto a mais que o governo vai gastar. Então, foi mais uma sinalização ruim do ponto de vista de gestão das contas públicas. Um recuo, e eventualmente, se puder, né, voltar atrás nesse tema, eu não tenho dúvida que será bem visto. Meu caro, obrigada, vou liberá-lo. Sigo aqui com o Fernando Nakagawa.